Conversa com meu povo, eis que faço novas todas as coisas. Na chamada mudança de época em que nos encontramos, é frequente uma observação a respeito dos mandamentos e as normas morais da vida cristã. Sobre os cristãos, chega uma enxurrada de provocações, dando conta que o mundo mudou e muitas coisas antes consideradas como pecado deveriam ser admitidas com plena liberdade. Inclusive, é aparentemente fácil julgar no rosto de quem tem fé as eventuais falhas dos cristãos. No correr da história, falhas estas que não mancharam a própria igreja, mas se tornam pedras continuamente usadas para atacá-la, considerando-a retrógrada e inadequada para os tempos modernos. Parece a tais pessoas que a novidade deveria vir da mudança na palavra de Deus, nos mandamentos e na moral da cristã. Jesus se encontra a ensinar no templo. Vamos ver o caminho da novidade. Um grupo de pessoas que se consideravam proprietários da lei e da moral lhe trazem uma mulher surpreendida em adultério. Mais do que a situação dolorosa e pecaminosa em que esta pessoa se encontrava, tratava-se de uma verdadeira armadilha, pois qualquer que fosse a resposta dada por Jesus a respeito de uma eventual sentença sobre o caso, seria ele mesmo chamado em juízo e condenado por contrariar a lei ou contrariar o amor misericordioso que era sua fama. Jesus não modifica qualquer letra ou sinal na lei antiga, mas amplia o horizonte, forçando seus interlocutores a se reconhecerem também eles pecadores. Esvazia-se então a condenação pela fuga dos juízes. Dá para imaginar aquela mulher prostrada ao chão, duramente envergonhada pelo pecado que se tornou público e pela sentença de morte praticamente definida. Terrivelmente curioso é saber que o autor do adultério, um homem, não era condenado, apenas a mulher, num ambiente opressor em relação a uma mulher, mas ainda uma mulher pecadora. Não sabemos o que Jesus escrevia na areia. A única vez que ele, palavra eterna do Pai, que se fez carne, andou escrevendo. Poderia ser uma lista dos pecados dos acusadores? Ou quem sabe a descrição do que ouvira a respeito da mulher? Melhor ainda se fosse uma declaração de perdão. O que importa é que o vento apagou logo o que ele escrevia. De qualquer forma, viu-se sozinho com a mulher adúltera, que deve ter se levantado pouco a pouco, trocando olhares confiantes e agradecidos com Jesus. Desaparecidos os acusadores, a libertadora sentença final. Diz o Evangelho, ele levantou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. O Senhor a trata com o mesmo respeito com que chamou sua mãe nas bodas de Caná e no Calvário, mulher. É a mulher nova. Não era o desprezo esta mulher dos acusadores. Jesus não nega a lei, mas apresenta a nova lei da misericórdia e do perdão. O único que poderia apedrejar por ser sem pecado, mostra claramente que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Se o Evangelho de São Lucas nos contou as parábolas da misericórdia, especialmente a do Pai misericordioso e o Filho pródigo, mais forte é a realidade contada hoje pelo Evangelho de São João do que a própria parábola, de forma a entrarmos todos na mesma aventura. Vamos lá. A lei do amor e da misericórdia, chegada com Jesus, nos abre o horizonte. A verdade das normas morais é bem definida e não vem a ser mudada ao sabor dos acontecimentos.
se percorrermos os mandamentos, os que parecem humanamente mais difíceis são caminhos de vida e liberdade, e não de opressão ou de escravidão. Reconhecer as limitações existentes em nós não é a experiência de dedos acusadores em riste, mas da luz verdadeira que veio a este mundo, capaz de mostrar o erro e ao mesmo tempo sanar com o fogo do amor que liberta. Um honesto exame de consciência, inclusive o que somos chamados a fazer na Quaresma, só pode ser fruto de um encontro pessoal com o Senhor, que nos quer vivos e felizes, não acusados nem condenados. Reconhecida a realidade do pecado, precisamos reconhecer, trata-se então de acolher o amor libertador de Jesus Cristo. Saber que somos amados não porque eventualmente sejamos justos, mas com um amor precedente a qualquer mérito humano. E cabe a nós, no relacionamento com os outros, a anunciar a todas as pessoas encontradas o mesmo amor. E nem é obrigatório dizer que Jesus ama a pessoa, pode-se dizer, mas nem é obrigatório. Mas ser este amor do Senhor por todos. Vale uma visita, vale um olhar isento de julgamentos, vale um elogio, vale uma mão que se estende. E quando nos deparamos com casos extremos, em que as pessoas se afastaram totalmente do bem e da verdade, no plano de Deus, todos são candidatos à união com Ele e à capacidade de amar e ser amados. Mãos estendidas, quando encontramos gente revoltada e de mal com a vida, escuta atenta de histórias, em geral longas e complicadas, atenção, olhar ao redor para identificar o bem que podemos fazer. E por falar em casos difíceis, há um método, o diálogo, feito de confronto respeitoso de pontos de vista e práticas de vida, possível e desejável em nossos dias. Pensemos no campo das mudanças climáticas e nas questões da ecologia, quando a Igreja propõe na campanha da fraternidade a busca da ecologia integral. Descobramos o quanto pessoas no campo da intelectualidade podem aproximar-se e conversar conosco, com resultados certamente positivos para a Igreja e o conjunto da sociedade. São caminhos para que tudo se torne novo e não destruamos a vida que Deus nos deu. Se dentro de homens e mulheres virão as forças necessárias, é lá de dentro que virão as forças necessárias, plantadas justamente pelo Espírito Santo de Deus, sem o qual nada subsiste. Podemos então rezar. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não afasteis de da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. O Senhor continua dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã. Daqui a pouco estamos de volta para o diálogo provocado pelas perguntas que nos são enviadas. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos nos primeiros dias do mês de abril, mês em que nós celebraremos a Páscoa. Estamos vivendo, neste final de semana, o 5º domingo da Quaresma. O próximo domingo, dia 13, já é o domingo de Ramos. Então, todas as nossas paróquias, as 108 paróquias ou áreas missionárias, terão as celebrações do domingo de Ramos. Cada pessoa procure se inteirar dos horários. Tantas paróquias têm mais de uma procissão, tem mais de um horário. Na catedral, eu estarei benzendo os ramos às 8h30 e depois a procissão em contorno da praça, na frente da catedral, e a Santa Missa que nós vamos celebrar
na própria catedral. Aí, todos procurem conhecer os horários das celebrações em suas respectivas paróquias. O domingo que vem, dia 13, é também o domingo da coleta da campanha da fraternidade, a coleta da solidariedade. No Brasil inteiro, em todas as paróquias e comunidades, tem essa coleta para a qual nós pedimos a generosidade e a participação. Uma parte fica para a Arquidiocese e outra parte vai para o Fundo Nacional de Solidariedade. E é importante que nós participemos. A parte da Arquidiocese nesse ano nós vamos utilizar nessa preparação dos eventos religiosos que vão acontecer durante a experiência da COP, que não é um evento religioso, mas nós teremos uma programação religiosa em vários núcleos, teremos 4 núcleos, cuja programação posteriormente todos saberão com detalhes. Então, vivamos bem essa semana, a última semana da Quaresma, abramos o coração para viver bem a Semana Santa que vai chegar em seguida. Cada pessoa que ainda não tiver procurado o sacramento da confissão, procure fazer dessa semana, para que todos estejam bem dispostos e bem preparados. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Luciana Pareja, de Belém. Qual o verdadeiro sentido da transfiguração do Senhor? Nos evangelhos nós encontramos que Jesus anunciou por 3 vezes a sua paixão, morte e ressurreição. Certamente os discípulos e apóstolos, que eram pessoas muito simples, ficaram muito assustados quando Jesus falou de morte, de perseguição e tudo isso. Nosso Senhor, numa delicadeza imensa, levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu com eles até o monte, que a tradição localiza no Monte Tabor. Diz o Evangelho de São Lucas que ele subiu ao monte com eles para rezar, e ali, em oração, Jesus se mostrou. Ele mostrou como ele seria depois da ressurreição, quer dizer, o resultado da morte que viria logo em seguida, para tirar, como diz uma oração da igreja, o escândalo da cruz. Transfiguração, então ele mudou de figura, mas nós aplicamos, mostrando que nós também, quando vivemos a palavra, quando vivemos os sacramentos recebidos, quando oramos, nós também nos transfiguramos, e que a nossa vocação não é de desfiguração, mas de transfiguração, para que cada dia nós sejamos melhores. Afinal de contas, quem para já está regredindo, mas somos chamados a melhorar e crescer cada dia. Célia Ambrósio, de Belém. Pessoas de outras religiões podem receber a Eucaristia se estiverem participando da missa. Uma condição desde os primeiros tempos da igreja. Você tem que ser batizado, você tem que ter a fé cristã, católica, para você comungar. É claro que nós também estabelecemos uma preparação para você receber a Sagrada Comunhão, uma iniciação à vida cristã. Então, se uma pessoa estiver ali e ela não é católica, então ela não vai ser convidada a participar da Eucaristia. Ela pode estar assistindo, porque foi ali por causa de um evento, etc., mas a participação plena na Eucaristia não é uma coisa adequada para ela. Ela tem que se alimentar muito mais da palavra, da caridade, para depois chegar à participação na Eucaristia. Cristiane Araújo, de Belém. Por que rezamos e falamos degredados, filhos de Eva, somos degredados? Veja só, Cristiane. A vós clamamos os degredados, filhos de Eva. É porque nós sabemos que a plenitude só vai acontecer no céu. Então essa expressão, quando nasceu esta oração da Salve Rainha, provavelmente da boca de São Bernardo e do coração dele, então esta oração mostrava que muitas vezes nós vivemos a saudade do céu que nós queremos conquistar, queremos chegar até ele. O degredo quer dizer alguém que está num exílio, porque a nossa pátria definitiva não é aqui. A Escritura ensina isso. A pátria definitiva será quando estivermos junto de Deus na eternidade. Por isso é que essa oração tem também o seu sentido. Simone Vieira, de Belém. Dom Alberto, o senhor pode comentar sobre a comemoração do jubileu? O que significa
como estamos comemorando? Na história da igreja constam celebrações jubilares, mas é bom a gente olhar lá no Antigo Testamento, o ano sabático a cada 7 anos, tinha um descanso da terra, depois de cada 7 vezes 7, então um ano chamado de jubileu. Então 49, o 50º ano devia ser um ano de perdão das dívidas, de aproximação entre as pessoas. No ano 1300, o Papa da época proclamou, ainda que já tivesse celebrações jubilares, quer dizer, celebração do perdão em vários locais, mas proclamou para a igreja inteira, a partir de 1300, de tempo em tempo, a celebração do jubileu. Atualmente, nós temos a cada 25 anos uma celebração de jubileu. Celebração de peregrinação a Roma, de visita aos santuários, celebração nos santuários de cada diocese e daí por diante. É um tempo especial de oração, de penitência, de participação na Eucaristia e um tempo em que nós somos jubilados, quer dizer, perdoados das nossas faltas, dos nossos pecados, para vivermos em comunhão com Deus. Nós estamos comemorando o quê? A salvação, a redenção que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Cláudia Castro de Belém, por que quando uma paróquia é construída, no altar é passado um óleo? O que significa? O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso Ele me ungiu. Jesus não foi ungido fisicamente, mas o Espírito sobre Ele ungiu. Lá no Antigo Testamento, o Salmo diz, como óleo que desce da cabeça e pela barba de Arão, quer dizer, é o óleo que significa a penetração do Espírito Santo no coração, na vida de uma pessoa. Então, as paredes da igreja e o altar são ungidos com o óleo do crisma, para expressar que aquela matéria ali é separada para o culto a Deus, para a oração. É sinal de consagração. Assim como, quando nós fomos batizados, o óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos primeiro nos é passado e depois, na crisma, nós somos ungidos com o óleo para expressar essa consagração que Deus faz a nosso respeito. Essa é a experiência bonita e linda da unção sobre coisas e, mais do que tudo, sobre pessoas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo um final de semana muito feliz, um final de semana centralizado na participação da missa. Não desperdice o seu final de semana, domingo sem missa, semana sem graça. Domingo com missa, participação da Santa Missa e depois toda a semana será fecundada com a ação do Espírito Santo e com a experiência de oração e de vida comunitária que cada um de nós deve viver durante o dia do Senhor. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.